Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gregório Tavares, do canal de Gregório Tavares Crato. Estou aqui nesse momento visitando uma amiga e ex-professora minha, Adriana Albuquerque. Vou aqui fazer entrevista para ela falar para vocês no meu canal um pouco sobre o dia a dia da vida dela. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Gregório. Obrigado pelo convite. É um prazer contribuir e colaborar com o seu canal. Ok. Antes de eu começar a entrevista, eu quero aqui me descrever um pouco, né, para as pessoas que são cegas que assistem o meu canal. Eu estou aqui, vou dizer aqui a cor da minha camisa, ela é verde, preta e branca. Sou moreno e tenho com meus cabelos pretos. Se escreve, né? Sim, farei uma audiodescrição da minha imagem. Estou sentada, né? Ambos estamos sentados próximo a uma mesa, por trás uma parede branca. Eu estou de cabelo solto, com batom rosa, e estou com um vestido azul e um blazer preto por cima. Bom, falando aqui sobre um pouco da minha autodescrição, né? Eu não tenho barba porque eu não gosto de usar barba. Os vídeos que eu faço é assim. Também não tenho bigode porque eu não tenho o costume de usar. E vou aqui entrevistar a Adriana um pouco sobre a vida dela. Adriana Albuquerque, você já nasceu com deficiência visual? Não, Gregório, a minha deficiência foi adquirida aos 17 anos. Aos 17. Antes da perda da sua visão, como era a sua convivência no dia a dia? Normal, né? Como qualquer outro ser humano que enxergue, tem sua vida, leva sua vida normal, na sua locomoção, na sua ida e vinda, sem nenhuma dificuldade, né, de se locomover. Estudava como qualquer outra pessoa que enxergue, né, que tinha esse prazer de estar na escola. Trabalhava também. Sempre gostei muito de ler, né, ler em tinta, e andava muito com minha avó de bicicleta, levando para alguma consulta médica. Enfim, eu realizava minhas atividades normais do dia a dia, né, como qualquer outro ser humano que enxergue. Certo. Isso daí você fazia antes da perda da sua visão. Você morava com seus pais nessa época? Sim, morava com os meus pais e meus avós e meu irmão também. Certo. Até os seus 17 anos você estava estudando ainda? Sim, na época se chamava Segundo Científico, né? Na escola Rui Barbosa, na cidade de Iguatu. Certo. O Rui Barbosa é uma escola de ensino médio. Era fundamental e médio. Certo. Mas quando você perdeu a sua visão, você estava em qual nível? No ensino fundamental ou no ensino médio? No médio, no segundo ano, né? Que chamava Segundo Científico. Certo. O que levou você a perder a sua visão? Bem, eu tinha um namorado que começou a sentir muito ciúmes, muito seguro, porque eu sempre gostei muito de estudar, então não dava assim tanto a atenção que ele queria, né? Então, devido a muitos ciúmes, ele acabou que ocasionando um crime, né? Que chama crime parcial, né? De Uma tentativa de homicídio. sim, ele atirou em mim, né? E pegou na sobrancelha esquerda e saiu acima da orelha direita. E aí eu perdi completamente a visão. Certo. Mas, assim, nesse acontecimento,
Por que isso aconteceu? Você estudava, né? Você estava concluindo o ensino médio. Você estava concluindo o ensino médio. Ele incentivava você a estudar, você namorando com ele? Ou, na verdade, ele queria que você abandonasse os seus estudos para você namorar com ele? Não, ele nunca foi de incentivar. Isso sempre partiu de mim, eu sempre gostei muito. E quando ele começou com esses ciúmes, aí ele já não queria mais que eu estudasse e que empatava muitas vezes, né, de eu chegar até a escola e não gostava que eu estivesse em contato com outras pessoas. Era para estar só em contato com ele e minha família mesmo. Mas nessa época, você, com 17 anos de idade, né? Aqui na lei brasileira, uma pessoa com 17 anos de idade é considerada pessoa de menor aqui na nossa lei do país do Brasil. Quando você saía de casa, você saía dizendo que ia para a escola. Sim. Você chegava à escola ou ele impedia? Ele impedia. Várias vezes ele me obrigava a passar por a casa dele antes de ir para a escola. E aí era na casa dele que ele me fechava. Ele fechava e não deixava eu ir para a escola. Fazia tipo um cárcere privado. É, Tipo um durante o cativeiro, período nesse da. caso. É, o Botar período, você como fosse um cativeiro, né? no período da tarde, que era o horário da escola. Certo. Aí, quando você chegava em casa, assim, na maioria das vezes, quando você chegava em casa, você tinha o costume de mostrar a sua atividade escolar aos seus pais? Não, é tanto que teve um. Porque ele sempre viu eu estudando, né? Sim. E aí eu pegava com as colegas, e aí teve um certo dia que uma amiga foi me visitar e eu não estava em casa e ela perguntou para meu pai o que estava acontecendo, se eu estava doente, que eu não estava indo para a escola. Aí ele estranhou e me bateu, brigou muito. E aí eu inventei outras conversas, que ia com as colegas, que saía com alguma colega, que ia para casa de algum colega, mas eu nunca tive coragem de dizer que era o namorado que me impedia. Então, nesse caso, você saía de casa dizendo que ia para a escola, aí, nesse acontecimento aí, quando você chegava em casa, dizia que estava na casa de uma colega sua, ele achava que você estava na escola porque você chegava com a atividade feita, mas tirada do caderno de um colega seu que realmente estava indo para a escola. Era, depois eu pegava com o colega, né? Assim, meu pai nunca foi de se aproximar, nem minha mãe, de ver minhas atividades. Eu pegava tranquilo com os colegas outro momento. Então você estava passando por um momento de sofrimento, mas assim, você chegava em casa, não dava demonstração, ele pensava que estava tudo bem. Isso, exatamente. Exatamente. Ok. Eu tinha muito medo da reação do meu pai. É. Aí, então nesse caso, o seu ex-namorado na época, não aceitava você estudar, queria que você não fosse para a escola, para estar sempre ao lado dele. Aí, vamos supor que surgiu duas opções para você escolher. Primeiro, existiu, né, surgiu a opção de escolha os estudos ou escolha ele. Né? Até aí eu não entendi. Então, nesse caso, você escolheu os seus estudos. Você imaginou no seu pensamento. Para mim namorar com ele, eu tenho que deixar de estudar. Para mim estudar, eu tenho que terminar o namoro com ele, né? Porque ele não quer que eu namore com ele estudando. Então você teve uma escolha. E a sua escolha foi os estudos, Isso. né? Aí você decidiu terminar o namoro com ele não aceitou? Isso, verdade. Assim? É verdade. Há quem diga que ele sofria de complexo de inferioridade, né? Porque me via crescer e
e ele não, né? Se bem que ele tinha o profissionalismo dele. Mas ele era um ciumento muito doente, era muito doentio. E aí eu tive que fazer minha escolha. Eu digo, olha, não dá. Eu tenho que acabar, não dá, eu vou estudar. Escolhi sim estudar. E aí foi quando ele se prontificou a comprar uma arma para... Na verdade, ele queria tirar a minha vida, né? Sim. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mas você chegou com essa coisa assim, ó, se você quiser namorar comigo, você tem que aceitar ou estudar. Já falava, Ah, ou você aceita que eu estude ou não dá certo. E aí eu vi que ele não tinha jeito, e foi o jeito eu sair da vida dele, né? Deixar. sim. Na época, ele era de menor também ou era maior Não, de idade? ele tinha 21. Mas os pais dele sabiam que essa desavença estava acontecendo entre vocês dois? A mãe sabia, o pai não. O pai dele já era bem velho, Idoso nesse caso. idoso e era cego e vivia numa rede. Inclusive eu cheguei a entregar várias vezes a comida para ele, o café, a água. Era sempre por fora. O pai dele não sabia de nada, ninguém falava nada. Mas a mãe sim, a mãe sabia. E aí essa conversa veio à tona quando a mãe dele não aguentou mais. Viu o meu sofrimento lá dentro da casa dela e resolveu contar para minha avó e para meu pai. Sim. Então, nesse caso, a sua ex-sogra na época presenciou, né, o maltrato dele, assim, ao vivo, na frente da própria casa dela. Sim, Então, nesse caso, ela ficou sabendo não através dos outros, mas através dos próprios olhos dela. sim. Certo. Aí conversou com ele e Falava com ele várias vezes, entrava no mas ouvido e saía no outro. é, Então, aí você escolheu seus estudos, né? Terminou um namoro com ele. Aí ele comprou uma arma para tentar tirar sua vida. Em qual lugar, Adriana, você sofreu esse ataque? Na sua casa, na casa dele ou próximo da sua escola? na, praticamente na minha casa, porque eu estava na minha vizinha, na casa da minha vizinha, quando ele se aproximou. Aí ele chamou você para uma conversa. Ele chamou e eu falei que não queria conversa com ele, que o que eu tinha para falar já tinha falado. E aí foi quando ele levantou a blusa e aí a gente viu a arma, né? E aí eu não quis correr para minha casa porque eu imaginei que ele pudesse atirar em minhas costas e eu ficar aleijada, né? E aí eu só disse, seja o que Deus quiser. Fiquei lá e aconteceu. Então, quando ele chegou, você e a sua colega não perceberam que ele estava armado, Não. né? Só quando ele desceu da bicicleta, Uhum. que veio em direção já levantando a camisa. E você estava dentro de casa da sua colega, dentro da casa da sua colega ou Não, na na calçada? calçada. Sua colega estava com você? Sim, ela e a outra vizinha e mais dois amigos. Qual foi a reação dela quando ela viu a arma? Elas entraram, correram e Sim. entraram, e os dois colegas que estavam lá esperando o esposo de uma delas. Hum. Ficaram do lado de fora comigo e pediu para que ele não fizesse aquilo. Um deles pediu muito, Hum. mas ele disse que se ele não saísse da frente ia atirar nele. Aí ele não pôde reagir, porque era arma de fogo, né? Então ele se afastou e atirou em mim. Certo. Seu colega tentou lhe ajudar, mas não obteve êxito. Isso. Na verdade, era mais amigo do meu pai, que estava esperando o esposo da minha vizinha. Sim. Ah, mas ele, quando ele pegou num revólver, ele mirou o revólver mais ou menos assim para qual parte do seu corpo? Para o meio da testa. Aí eu me abaixei e pegou na sobrancelha esquerda. Você- Então, nesse caso, você não pendeu para nenhum do lado, fez só se abaixar, né?
Foi. Você pegou na sua sobrancelha esquerda, saiu entre os olhos e a orelha. Saiu acima da orelha direita. Você perfurou o olho? O esquerdo estragou completamente. Certo. Aí você ficou cega total dos dois olhos. No mesmo dia você perdeu primeiro a visão de um e com o passar do tempo a infecção do seu olho que foi atingido passou para o outro que não foi atingido e perdeu a visão dele também? Não, de imediato já não enxerguei mais. De nenhum dos dois? Não. Sim. Pois você estudava, fazia as suas atividades, como você disse. Aí quando você, Adriana, se viu sem enxergar, como foi o mundo para você ali? Você foi na sua opinião, você renasceu para viver assim uma nova realidade? Bem depois que a ficha caiu, foi que eu me toquei que eu estava vivendo um outro mundo, né? Que eu jamais imaginaria que eu fosse viver. Já tinha visto pessoas cegas, admirava, ficava olhando, mas eu jamais pensaria que eu fosse viver como uma pessoa cega. Então, ali para mim foi uma outra história, um outro mundo. E para cair a ficha demorou um pouco. Aí você quando passou a ter essa deficiência, você começou do zero para viver assim, também dizer uma nova vida, né? Uma vida diferente da vida que você tinha antes de perder sua visão. Uhum. Isso foi fácil, Adriana? Assim, de você deixar de viver como você vivia antes de ficar cega, para depois você viver numa nova realidade após a perda da visão, ou você teve assim todo um processo de reaprender do zero? Não foi fácil, né? A vida de um ser humano, na verdade, já não é fácil, né? E aí a pessoa de repente ficar sem enxergar e ter que fazer toda uma readaptação da vida, né? Fazer uma reabilitação escolar, né? Eu tive que sair da minha cidade e morar em outra para realmente fazer, né, outros trabalhos da minha vida, né? Dar continuidade à minha vida. Não foi fácil, mas eu tive o apoio da minha família. Sei. Por exemplo, você estudar no Iguatu, quando você perdeu a visão, teve que ir para outra cidade. Em Sim. qual cidade você concluiu o seu ensino médio? Foi em Fortaleza. Eu fui estudar, aprender o sistema Braille no Instituto dos Cegos. E lá eu fui concluir o ensino médio, né, na escola Presidente Roosevelt. Mas você já sabia que lá em Fortaleza tinha escola para alfabetizar pessoas cegas, ou você ficou sabendo porque alguém lhe disse? E você decidiu ir para lá para ver se concluía os seus estudos? Eu quando perdi a visão, eu me ofereci para estudar numa escola como ouvinte. E lá um dos professores me falou do Instituto dos Cegos, que seria possível eu me reabilitar, né, e voltar a ler e escrever através do sistema Braille. E aí foi onde eu fui morar em Fortaleza para poder ter o conhecimento do sistema e dar continuidade aos estudos. Certo. Na época do acontecimento, Adriana, você fez uma denúncia contra ele? Já havia uma denúncia e na época sim, foi feito sim, novamente. E o que a justiça fez? Chegou a alcançar ele assim para investigar porque ele fez essa tragédia contra você? Não, infelizmente não. Eu fui chamada para depor, né, para falar um pouco como tinha acontecido, assim como as testemunhas, mas judicialmente, eu achei bem falha a justiça, bem falha. Ninguém conseguiu localizá-lo, ninguém achou, ele ainda passou 12 dias lá no Iguatu, Dentro da cidade onde ele fez o atentado? e ninguém encontrou.
E depois ele foi embora para São Paulo. E aí, depois de 20 anos, segundo informações, que ele tinha sido pego numa blitz e lá constava essa ocorrência, né? Tinha um boletim aberto contra ele. Um boletim de ocorrência. E aí ele foi preso, aí só passou 3 anos, né? E aí foi julgado e já tinha prescrito. A dita prescrição, né? Que a pessoa perde a visão para sempre, não tem prescrição para ficar cego, mas para soltar, quem faz a pessoa perder a visão, aí tem prescrição, né? Certo. Então, nesse caso, mesmo assim, com muito tempo, ele foi pego, passou 3 anos preso. Segundo o que eu soube, sim, que tinha passado 3 anos e foi julgado e solto. Certo. Mas hoje você tem os seus estudos completos, fez faculdade, Adriana? Sim, fiz faculdade de pedagogia pela UES, FECLI, e tenho especialização em educação inclusiva. Mas antes de você perder a visão, essa faculdade que você fez de pedagogia, você já tinha vontade de ser? Ou você sentiu vontade de fazer essa faculdade após a perda da sua visão? Eu sempre quis, mas a minha formação era ser ou psicóloga ou fazer direito, né? Advogada. E depois que eu perdi a visão, aí eu tive a oportunidade de fazer o vestibular para pedagogia e me identifiquei. Eu gosto muito da pedagogia. Você chegou a ser professor, você é professora, Sim. mas você, antes de você perder a visão, você não tinha plano de ser professora. Não tinha. Certo. E aí, você fez a faculdade depois que perdeu a visão. E o que levou você a escolher a pedagogia? Na época eu já trabalhava como professora braillista e eu precisava ter uma formação, porque o meu trabalho como educadora exigia, né? E então, ou eu tinha que fazer ciência, letras ou pedagogia. E aí, quando eu fui me inscrever, tinha a opção de pedagogia. E aí eu me inscrevi em pedagogia, eu vim conhecer de fato a pedagogia na faculdade. Sim. Quando foi o ano da sua formatura? Foi em 2000... Ai, gente, 2002... Não, 2012. 2012. Certo, 2012. Mas antes disso, você já tentava alfabetizar as pessoas cegas? Sim, por meio do sistema Braille, porque eu já era alfabetizada, né? Já tinha meu ensino médio e já tinha também a minha formação como brailleista, né? Então eu fui alfabetizar outras pessoas cegas. Onde você alfabetizou os seus primeiros alunos cegos, mesmo antes de você concluir a sua faculdade? Foi em Fortaleza, onde você concluiu o seu ensino médio, ou foi na cidade que você nasceu e sofreu o atentado? Foi na cidade natal, Iguatu, onde tudo aconteceu. Mas foi você que se ofereceu para alfabetizar, ou alguém conheceu sua história e lhe convidou? Foi através de um colega, de um amigo que já estava atuando na educação de surdos, e aí perguntava para ele se ele conhecia alguém que conhecia o sistema Braille para ensinar as pessoas cegas. E aí ele me indicou e eu fui conversar com a coordenadora de educação especial na época, que era a Ana Neudza Moreno. Sim. Então, nesse caso, você concluiu a sua faculdade, né, como segundo diz você, em 2012 por aí. Mas, em 2005, na cidade de Iguatu, já tinha pessoas cegas estudando. Você era professora já nessa época, em 2005? Sim. A educação de Braille foi iniciada por mim, eu tenho o prazer e o orgulho de dizer isso,
na cidade de Iguatu. Né? Eu fui a primeira professora braillista nessa cidade e eu tive o prazer de ensinar o sistema Braille a muitos alunos cegos que hoje estão por lá e outros não. Certo. Na época você foi para Fortaleza porque no Iguatu não tinha professor preparado, qualificado para alfabetizar pessoas cegas. Você foi para Fortaleza, concluiu seus estudos, aprendeu o sistema Braille, voltou para o Iguatu, começou a alfabetizar, sem ser preciso, os demais alunos deficientes visual da cidade de Iguatu saíram de Iguatu para estudar em Fortaleza. Verdade. Não é assim? Verdade. O processo seria longo, né? De Iguatu para Fortaleza são 7 horas de viagem, né? Então seria quase que impossível, inviável para os meninos cegos de Iguatu terem esse acesso à escola, né? De Braille. E aí, se Maomé não vai até a montanha foi até Maomé, né? O Braille chegou no Iguatu. Pessoal, eu estou fazendo essa entrevista aqui, eu fiz essa pergunta à Adriana, né? A Adriana Albuquerque, né? Que ela saiu de Iguatu para estudar em Fortaleza. Só que, assim, eu tenho, né, a deficiência visual, vocês que estão aí assistindo esse vídeo, dá para vocês perceberem que eu tenho deficiência visual. Né? Eu comecei a estudar com 20 anos de idade. Isso, né? Ainda hoje eu me lembro, Adriana. Foi no dia 5 de maio, o meu primeiro dia de estudo. No dia 5 de maio, um dia de quinta-feira do ano de 2005. Né? Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma professora sentada lá no banco que tinha entre a escola e o muro da escola, uma professora chamada de Zulene. Aí eu entrei com ela e ela apresentou, né, os alunos cegos, as alunas cegas, que ia ser meus colegas de aula. E lá tinha uma braillista cega e essa braillista era você. Sim, sim. Né? Então, assim, imagina aí, você estudava antes de ficar cega, depois que ficou cego, continuou. E quando eu tive o contato com você a primeira vez, né, no ditado popular, como a gente diz aqui no nosso Ceará, no nosso Nordeste, eu era analfabeto de pai e mãe. Por quê? Porque meu pai só estudou até o segundo ano do Mobral, né? Segundo ele dizia que o Mobral é uma escola atrasada à vista das escolas de hoje. E a minha mãe, né, não sabe escrever sequer nem um A. Então não teve como eu ser alfabetizado pela minha mãe, porque ela era e é analfabeto. Meu pai também, porque sabe apenas escrever o nome dele, né? E no meu pensamento, eu imaginava assim, eu sou cego, não consigo ver a letra, como é que eu vou ler? Uma das minhas professoras é cega, como é que ela vai ensinar eu a escrever se ela também não vê? Só que, primeiramente, em primeiro lugar, graças a Deus, segundo lugar, graças a você, eu fui alfabetizado, né? Dei trabalho para aprender a escrever meu nome, porque não foi fácil. Realmente não é fácil. Para quem nunca estudou, né? Porque ainda hoje eu me lembro que você fez uma pergunta assim, Gregório, você sabe quantas letras tem de A a Z? E eu dizendo, se eu não me engano, fui só até a letra D. Aí você disse, realmente você não sabe. E lá tinha alguns desses alunos cegos, né, que estavam sendo meus colegas, eles já tinham estudado antes de ficar cego, né?
como tem o meu amigo lá, Elieudo, que antes de ficar cego ele estudou até a quinta série, né? E, enfim, voltando para você, você fez a sua faculdade, estudou com prazer, né? Sim, Ensinou com prazer, aliás. sim. Hoje você tem alunos formados, né, hoje ela está formada, também fez pedagogia, se eu não me engano o nome dela é Maria Adilândia Lavô, Ela está concluindo letras. está concluindo É, letras. Tem também o Marcos, né? O Marcos também fazendo letras. também passou Irmão pela da. sua mão também. Sim, irmão da Edilândia. Né? Nesse caso você tem mais ou menos um pouco mais de 10 alunos. Desses 10 alunos, 2 deles chegou à faculdade. Sim. Foram mais de 10, né? Porque foram surgindo outros alunos que chegavam e depois é, tinham que ir para morar em outra cidade, ou então que não queriam mais estudar, e iniciou e foi fazer um outro serviço, um outro trabalho, e não deu para continuar. Então foram bem mais que 10, mas a maioria chegou a um ensino médio, né? E alguns já concluindo a faculdade. Teve um aluno lá que foi meu colega de sala de aula, e o nome dele é Elison. Elison, ele é da cidade de Jucás. Na época ele foi meu colega de sala de aula. Hoje ele está trabalhando num cartório eleitoral, né, do município de Iguatu. Então, né, você tem muitas pessoas que concluiu o ensino médio, que fizeram faculdade, que passou pela sua mão, exclusivo a Lison, né? Elison foi um dos que começou, né, o sistema Braille, e aí ele queria mais para poder ter noção de uma leitura e escrita, para quando necessário for, ele ler o próprio sistema. Mas ele se identificou muito com a informática, né? Então ele deu continuidade aos estudos dele através do computador, onde ele também se formou em pedagogia e passou no concurso para o TRE, né? Que é um cara assim que eu sou fanzaça. E, e os outros, né, chegaram a concluir ensino médio, boa parte, outros pararam no fundamental mesmo, e tivemos aí a perda de 3 deles, né? 3 alunos nossos que partiram e nos deixaram aqui nessa terra. Eu lembro muito bem. E desses alunos que concluíram o ensino médio, um deles foi eu, né? Eu não fiz a faculdade, mas concluí o ensino médio. Isso. E os 3 colegas nossos, que você citou aí, né? 3 colegas, não disse não, mas vou dizer. Enia, que faleceu com 15 anos de idade, Sim. né? Os outros 2 colegas meus, que a gente chamava ele, né? Chamava ele com amor e carinho de os irmãos Metralhas, que era 3, né? Que é era 3 irmãos, deficiente Márcio, visual, Márcio, Luciano e Luciano Emanuel. e Aí Emanuel. Márcio e Luciano, infelizmente, já faleceram, né? Certo, Márcio e o Luciano faleceu. Uhum. Certo. Adriana, hoje você é casada. Sim, Tem filho? um casal, os meninos mais lindos do mundo. Meu rapaz tem 16 anos e minha moça tem 13. Certo. 2 filhos. Adriana, eu vou fazer aqui o nome do seu esposo, Giovando, Giovanni. Ele tem paciência com você? às vezes, tem melhorado. Mas tem. Cuida bem. Ele é um braço direito, viu? Um braço direito, ajuda bastante. O melhor só do que uma companhia. Não, melhor junto do que só, né? Soma, né? Adriana, nesse caso aqui, concluindo a entrevista, se o seu ex-namorado que tentou tirar sua vida chegasse
pessoalmente até você e pedisse perdão a você, qual era a sua ação? Engraçado, me perguntaram isso essa semana, viu? Olha, eu não sei se eu pediria para me tirar do local, de perto dele, se eu faria por onde sair, se eu diria que estava perdoado, mas que não queria aproximação, porque eu não sei qual seria a reação dele, né? Mas a minha, eu acho que, não sei, eu tenho pra mim que eu sairia de perto. Eu não, eu não teria coragem de continuar uma conversa com ele, não. Sim. Então, para concluir essa entrevista, eu vou lhe fazer aqui uma pergunta que eu fiz aqui. Eu quero que você responda sem arrudeio. Sobre o perdão, você perdoaria ou não? Perdoaria. Ah, na verdade, ele já foi perdoado, né? Agora, é Por porque quem? fica... Quem perdoa? Você mesmo? Eu já perdoei. Eu acredito que ele também já tenha pedido perdão ao próprio Deus, né? Ao nosso Deus. E o perdão não quer dizer que você não tenha medo, entendeu? Então, eu não sei qual é a reação da pessoa, então eu teria medo de estar próximo. Até porque eu não estaria vendo a reação dele, né? Então, eu seria uma pessoa vulnerável próximo a ele. Mas eu não tenho rancor, não tenho ódio. Eu só fiquei assim com relação à justiça, né? Porque prescreveu algo que em mim deixou marca para sempre. Sim. Então, nesse caso, ele não pediu perdão a você, mas entre você e Deus, você perdoou Sim, ele. sim. Certo. Adriana, deixa aí as suas considerações finais, por favor. Bem, gente, com experiência própria, né, eu quero dizer para as garotinhas e até para os garotos também, que namorem, curtam a vida, né, da melhor maneira possível, sem agredir ninguém, né, fisicamente nem verbalmente, e nem deixe que ninguém te agrida, né, de nenhuma forma. E saiba viver, saiba conversar, saiba conhecer, se aproximar. E ao assumir algum namoro, algum relacionamento, conheça bem a pessoa, né? Para não se envolver assim com qualquer um, de qualquer jeito. E estudar, sempre em primeiro lugar, dê prioridade à educação, aos estudos, né? Porque a educação é a base para uma sociedade bem melhor, bem mais aceitável e bem mais acessível para todos. Certo. Bom, ok, gente, eu estou concluindo a entrevista com a Adriana Albuquerque, né? E se o namorado de vocês, eu digo vocês mulheres, agredir vocês, mesmo sem vocês deixar, denuncie. Né? Denuncie, procura aí na cidade de vocês a delegacia da mulher. Se não tiver a delegacia da mulher, vai à delegacia do homem, né? Dos homens. E mesmo sem a lei ser forte a favor da mulher, procure, porque esse é um direito de vocês, agora resta a justiça fazer, né, o trabalho dele, que é defender a mulher de acordo com a lei. Se a lei manda, então tem que ser cumprido, não cobrir o sol com a peneira. Cumprir de fato, de verdade, né? Isso. Eu sou o Gregório Tavares, do canal de Gregório Tavares Crato, né? Então, se vocês ainda não são inscritos no canal de Gregório Tavares Crato, assista aí um vídeo, dê o like, faça um comentário. Ative o sininho e compartilhe. Se inscreva, ativa o sininho de notificações para você receber as notificações de outras publicações que eu vou fazer.
E lembrando, a Adriana Albuquerque também tem um canal no YouTube, né? Então, se vocês se inscreverem no meu, né, se inscreva no dela também, que ela agradece. Momentos de Adriana é o meu canal. É um prazer contribuir com essa entrevista, Gregório. Obrigada. O canal de Adriana é Momentos de Adriana. Momento de Adriana. Certo? Então se inscreva aí no nosso canal, que nós agradecemos a vocês. E tchau, Adriana. Valeu, gente. Obrigado por você Beijo. ter me recebido na sua casa. Por nada, foi um prazer.